Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e hoje, mais uma vez, para trazer uma mensagem que eu tenho certeza a família uberabense que se preza vai amar, vai adorar, porque está aqui ao meu lado Leonardo Scalia, que é pastor. Não é isso, Leonardo? Perfeito. Obrigado, Paulo. Eu que obrigado agradeço pelo convite. Vocês aí, né, da família de Uberaba, né, muito obrigado também, né, pelo prestígio. Eu que agradeço a disponibilidade, o contato que nós tivemos aqui. O Leonardo foi indicado para nós por uma pessoa que é amiga da casa para falar sobre religião, para falar sobre estudo de teologia, para falar sobre a vida, sobre entendermos ou procurarmos entender um pouco melhor de onde viemos, para onde iremos, pelo menos tentar nos aproximarmos da palavra, que é a palavra sagrada. Leonardo traz para nós uma história muito interessante, muito bacana. Eu, aliás, fiquei muito interessado em conhecer, que é o Centro Missionário Sion, que é uma escola de teologia que ensina vários países do mundo. É isso mesmo? Perfeito. Em inglês, né, Zion Mission Center, né, em português, Centro Missionário Sião, e é uma obra missionária para poder ensinar sobre a palavra de Deus, né? Ensinar teologia de maneira gratuita. Então a gente entende que a palavra ela tem que ser levada de maneira gratuita, né? De graça recebemos, de graça precisamos entregar. Isso mesmo. Então tem muitas pessoas que têm essa vontade, têm esse sonho, mas às vezes não têm condições de poder fazer um curso de teologia, né? E a gente consegue também dar enfoque e ênfase em alguns pontos que muitos cursos de teologia não abordam, né, como a gente estava conversando. E isso atrai, inclusive, teólogos, né, e pastores, né, pessoas também, né, de várias igrejas católicas também, que querem se aprofundar e conhecer mais a palavra de Deus. Né, e a gente toca em pontos que em alguns momentos na Bíblia não são tão diretos e objetivos. Porque ler a Bíblia é fácil, é só a gente até baixar no celular, né? E a gente pode ler, só que é mais complicado é compreender. Então, quando alguém pega na sua mão e te ajuda, né? Olha, lê isso aqui no Antigo Testamento, agora vai no Novo, a gente consegue concatenar e fazer o link dos versículos. Aí fica mais fácil, né, de compreender. Interessante. O centro tem alunos, né, estudantes no mundo inteiro, então. Perfeito. E o curso é online, é totalmente online. É online. Tem presencial também em vários lugares do mundo, né? E também tem online. Então, tem presencial facilita. E online, porque o online a gente alcança lugares que talvez a gente não alcançaria. É verdade. Né? Hoje a gente tem muitos alunos também em Manaus, né? E tem alguns lugares lá que você só acessa de barco, às vezes dias e dias de barco, né? Então, a gente tem essa dificuldade de acessar, mas através do online, né, a gente consegue realmente... Com certeza. Né? É uma ferramenta, a gente deve aproveitar. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. A gente tem visto tanto problema com o tal do excesso de tela, com o uso das redes sociais inadequadamente. Às vezes, esse excesso de tela prejudica principalmente as crianças que estão em fase de educação, né, de escola, enfim, de ensino. E por que não usar a tecnologia para o bem, para entender melhor a Bíblia? Como é que funciona, Leonardo? Fala um pouco para nós da didática do curso de vocês. Você tem números interessantes aqui de pessoas formadas por ano. Conta para nós. Perfeito. Nos últimos anos, a gente tem formado mais de 100 mil pessoas, né, por ano. Ano passado foram 108 mil pessoas. Muita gente. E quando a gente fala de formação, a gente pensa num curso como arquitetura, medicina, direito. Né? E às vezes numa turma formam 8 pessoas, 10, 20 pessoas. Você vai juntando várias turmas. Para você conseguir juntar 1000 pessoas numa faculdade, numa graduação, é muito difícil, né? Isso para ganhar dinheiro. Imagina para estudar a palavra de Deus, que nem todos estão, né, infelizmente hoje, debruçados nisso. E a gente sabe que não existe dinheiro nenhum no mundo que a minha profissão possa acumular, que possa me garantir o que a palavra de Deus pode nos garantir, que é salvação e vida eterna. E a gente sabe que as pessoas gastam milhões, às vezes, para poder viver 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 anos a mais, mas elas não focam em entender que existe algo que pode nos garantir a eternidade. E chega no fim da vida se arrependendo por não ter aberto espaço para
abraçar mais o filho, a mãe, não é verdade? Perfeito. E falando do curso aqui, para a gente entrar um pouco mais em detalhes, você falou aqui de parábolas, por exemplo, né? Sim. Por que esse foco nas parábolas, Leonardo? A gente entende, né, quando a gente lê a Bíblia, que Jesus ele fala, né, nada ensinava as multidões que não fossem parábolas. E existe um objetivo específico para que fosse ensinado em parábolas. E muitas vezes a gente acha que é só para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, ele mesmo fala que são segredos do reino dos céus. Né? Porque imagina se Satanás soubesse exatamente como Jesus voltaria na primeira vinda. Pelas profecias, porque as profecias são faladas em parábolas. São visões dadas em parábolas, como a própria Bíblia diz, que Deus dá a visão em parábolas aos profetas. Então, eles escrevem a visão que eles estão tendo em parábolas. Só que se Satanás tivesse a exata noção de como viria, né, o Messias, ele teria se preparado durante centenas de anos para atrapalhar a obra de Deus. Assim como existem promessas não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, para o tempo em que estamos vivendo. Então, a gente percebe que na primeira vinda, as pessoas, o povo escolhido de Deus estudava a palavra. Porque a gente pensa, né? Quando a gente para e pensa, nossa, Jesus foi, né, morto, mas ele não foi morto por pessoas de outras religiões, por povos gentios, por satanistas. Ele foi morto pelo próprio povo de Deus, a quem ele veio salvar. E por que esse povo matou Jesus? Quando a gente para analisar, eles estudavam a palavra, eles iam às sinagogas, eles estudavam a palavra, tinha lá os mestres da lei, os fariseus, saduceus. Quando a gente pensa hoje no nome fariseu, a gente já tem uma conotação negativa. É verdade. Né, no estudo. Ou falso. Mas naquela época, era o pastor que pregava na igreja. Né? O padre, né, a pessoa, o problema é que ele pregava uma coisa e fazia outra na prática. Né? E mais que isso, ele adicionava a palavra de Deus, né? Tinha regras e doutrinas criadas por homens. Né? E eles não tinham entendimento. Eles entendiam a parte de história, de instruções. Mas eles não tinham entendimento de parábola e profecia. Porque se cumpriu diante dos olhos deles e eles não reconheceram. Por isso que Jesus, no Evangelho, fala, né? Que a gente não deve agir como o fariseu, que vai lá, prega, e na vida privada faz o contrário, né? Perfeito. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente para e pensa, e no tempo que nós estamos vivendo? Se eu vivesse naquela época, será que eu teria reconhecido Jesus? Porque parece muito fácil, né? Eu falar, não, é claro que eu teria reconhecido. Mas se eu tivesse aprendido a vida inteira com o fariseu, com os mestres da lei na sinagoga, e aí tivesse esperando um rei rico e forte vir salvar o povo judeu. Aí, de repente, vem um filho de um carpinteiro e fala que só ele tem a verdade, que ninguém vai ao céu se não for através dele, e que os pregadores daquela época, os fariseus e mestres da lei, estavam pregando errado. Né? Então, se a gente para e analisa, talvez não era tão simples crer em Jesus naquela época. Mas a gente precisa se apegar ao quê? Palavra. Se as pessoas daquela época escutassem realmente o que Jesus estava ensinando, elas poderiam perceber o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento que ele estava cumprindo. Teriam pelo menos as pistas, né, para chegar a esse caminho. Essa conclusão. Muito interessante isso. Vamos lembrar aqui que o curso é online, as pessoas que estão nos assistindo podem acessar através do @centro_missionário, não é isso? Perfeito. E podem também através do seu WhatsApp fazer contato. Pode. Como é o DDD? DDD é 619 9800 tracinho 0800. Mais Legal. fácil impossível. Impossível. DDD 619 9800 0800. E é gratuito, tá? Isso que eu ia perguntar agora. Como é que é o acesso? Tem que pagar alguma taxa ao acessar, né? Você falou que tem uma turma que está sendo formada agora para começar em breve, em outubro, né? Perfeito. Dia 1º de outubro a gente está iniciando uma turma nova. Então, como eu falei, temos até pastores, né, teólogos que estudam conosco como uma especialização, né, para poder entender melhor sobre as parábolas. Inclusive, no último módulo, a gente estuda também o livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm medo, mas hoje a gente entende que não precisa temer, né? Na verdade, é a vitória do nosso Senhor. No nosso dia a dia tem coisa muito pior. Fica assistindo horário eleitoral para você ver. Tem até cadeirada. Verdade. Olha, você me falou 4 décadas de criação desse curso online, é isso mesmo? Perfeito. Eu nunca tinha ouvido falar, eu estou muito ignorante nessa área de conhecimento teológico.
eu estou muito interessado em conhecer, porque vocês devem ter lá uma tradição de técnica, de ensino e aprendizagem muito interessante, né? Sim. E gente do mundo inteiro e tal. Eu queria dizer que eu entrei aqui na rede social para ter mais informação. Eu vi que o Leonardo, que está aqui do nosso lado, domina o inglês, tem um convívio aí com pessoas do Oriente, enfim. Você tem essa conversa constante com vários representantes. Quando eu estudei com um instrutor de Nova York, né? Mas ele falava português. Quanto tempo faz? Tem quase 6 anos, 5 a 6 anos. Quantos anos você estava na época? Eu estava com 34, acredito eu, cerca de 34. Começou eu estou com 39. Novo, então. E era um instrutor assim, maravilhoso, Pastor Michael, né? Eu gosto muito dele, né? Abraço, Pastor Michael. Americano. Mas e aí ele tem contato no Brasil? Mas ele já morou uma época no Brasil, com poucos anos. Então ele fala português, né? E aí ele pôde dar o curso em português. Isso. E aí eu ajudo também com a tradução simultânea, né? Certo. Tanto com o pessoal dos Estados Unidos e de alguns outros países também, que às vezes a gente junta, tem conferências. Você é muito novo para ter tanto conhecimento assim. A família teve alguma influência, alguma coisa na formação familiar que te levou a esse mundo, Leonardo? Na verdade, não. Foi algo mais espiritual mesmo, né? Quando Você a gente se encontrou. Perfeito. Tem horas que a gente tem essa fome, essa sede, a gente quer conhecer mais, quer buscar mais. E em vários momentos, né, a gente pode fazer essa oração, né? Então, eu quero até falar com você, né, ouvinte, que faz essa oração constante a Deus, ou que em algum momento você já fez essa oração a Deus, pedindo para ter mais conhecimento da palavra, para conhecer os mistérios da palavra de Deus. E para mim era uma oração que eu fazia constantemente, e cerca de quase 2 anos depois que eu comecei a fazer essa oração, eu recebi um convite de uma amiga minha que tinha ido morar nos Estados Unidos, né? E ela me convidou para esse curso. E eu comecei a fazer esse curso online e eu fiquei maravilhado. Eu confesso que, afinal de cada aula, era uma chuva de perguntas para ela. Interessante. E eu chamava de Gospel Flix, né? Porque eu terminava a aula já querendo saber várias coisas. E, enfim, para mim foi sensacional. Foi um divisor de águas, realmente. Interessante. Né? Eu nunca imaginei que eu teria tanta clareza de todo o fluxo das promessas de Deus, de Gênesis até Apocalipse. É interessante você falar isso, porque isso traz para nós uma certeza, a constatação de que quando a pessoa faz uma oração com fé, ela consegue transformar a vida dela, não é isso mesmo? Verdade, Leonardo? Porque Deus, ele busca aqueles que têm fome e sede, né? E diz que esses serão saciados. E não é fome e sede de comida e de bebida, nós já sabemos que é da palavra do Senhor, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, não dedicam parte do seu tempo para conhecê-lo, onde ele permite ser conhecido na sua palavra. Né? Ele não deixou por escrito à toa. É para que nós, que somos os filhos, possamos compreender as heranças que ali existem do nosso Pai. Né? Porque também existem algumas condições, né? Que ele nos pede para que a gente possa amá-lo de fato, em espírito e em verdade, né? Então, tendo esse entendimento, eu comecei a querer entender mais, até para poder levar isso para outras pessoas. Sim. Então eu falava, Senhor, eu não quero falar qualquer coisa, eu quero realmente entender a tua palavra para poder ajudar outras pessoas. E assim era a minha oração, e assim o Senhor, né, pôde fazer na minha vida. Que legal. Eu tenho certeza que vai fazer na vida de todos vocês que também têm esse desejo, essa fome, essa sede. Como o Paulo falou, de maneira totalmente gratuita, não paga R$1 nem no início, nem no fim, nem de matrícula, nem de material, porque tem alguns que tem pegadinha, né? Gratuita, você vai lá, faz uma aula gratuita material. E depois tem vários outros cursos. Interessante. Não. É realmente uma Além missão. de que abre possibilidade de você fazer contato com pessoas do mundo inteiro, aprimorar o seu inglês também, que é uma coisa interessantíssima. Agora eu queria que você falasse um pouco na parte prática, como é que funcionam as aulas, são fixas, tem horários previstos, como é que funciona para a gente entender? Essa turma nova vai abrir dia 1º de outubro e tem aulas às terças, quintas e sábados. Tem 2 turmas, turma da manhã, que começa às 9h30 da manhã, e tem a turma da noite, que inicia às 8h30 da noite. Então tem esses 2 horários, né, para que tenha maior facilidade
né, para o aluno poder encaixar aí com a sua agenda. E as aulas duram cerca de 1 hora, então é bem rapidinho, né, uma aula bem objetiva, porque às vezes quando é aquela aula muito longa, 2 horas, 3 horas, às vezes a gente não consegue manter a concentração. Perfeito. E como você falou, isso pode despertar curiosidades, a pessoa querer saber mais. A escola, né, o curso, o Centro Missionário, aliás, underline, arroba Centro underline Missionário, para você que quer entrar, entender um pouco mais, arroba Centro underline Missionário. Mas se a pessoa quiser se aprimorar, quiser aprofundar, quiser, como você, né, na sua época, saber um pouco mais, ela tem contatos ali para ela trocar ideia, fazer um extra classe, vamos chamar assim. Tem, com certeza. A gente tem essa facilidade, a gente tem inclusive alguns trabalhadores que trabalham também de maneira voluntária e ajudam os alunos, podendo tirar dúvida, extra classe. Isso é importante. Então, é muito, porque o acompanhamento é a parte mais importante. E a maioria dos cursos online tem muita dificuldade do aluno chegar até o final, concluir, por essa distância, né? Não tem esse quebra-gelo para tirar dúvida. Então, esse acompanhamento é o que a gente tá buscando com mais foco recentemente, melhorar, sempre aprimorar para poder ter essa experiência melhor. Podem surgir no caminho aí outros Leonardos Scalia que queiram aprofundar, buscar, não é? Amém. E querer informação. Nada mais interessante que você ter essa disponibilidade, essa possibilidade. E a adesão aqui no Brasil, Leonardo, como é que está em termos de números? Hoje nós estamos com cerca de um pouco mais de 1.000 alunos estudando conosco e temos 158 pastores também estudando conosco. Então nós temos alguns pastores que até finalizaram o curso conosco recentemente. Interessante. Né, Quanto tempo mesmo de curso? Cerca de 10 a 11 meses. Certo. Né, dependendo dos feriados, né? Mas vai dar aí cerca de 10 meses em geral. E ele hoje, né, ele tem 21 congregações, o pastor Jorge Borré com a pastora Vera, né, ele é de Manaus, mas ele tem congregações em outros estados também. E os pastores dele agora estão vindo estudar. Ele ficou tão maravilhado que ele falou: nós precisamos, né, levar esse conhecimento também para todas as nossas congregações. Na prática, você também é pastor. Tem essa formação, esse conhecimento todo, né? Olha, maravilha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu quero lembrar aqui, @Centro underline Missionário, esse curso online para você entender de teologia, saber mais sobre a Bíblia Sagrada e, enfim, conhecer mais sobre a Sagrada Escritura. Posso repetir o WhatsApp também? Opa, pode. Para você que quer fazer o curso, quer fazer a sua inscrição de maneira gratuita, anota aí o DDD. DDD é 61 e o telefone é 99800 0800. Maravilha. Então pode mandar uma mensagem lá, né? Dia 1º de outubro tem essa turma, a gente vai poder te inscrever de maneira gratuita para você poder assistir, né, do início ao fim. E espero que o Senhor possa tocar o seu coração, transformar a sua vida, a sua realidade, assim como transformou também a minha. Seja sempre muito bem-vindo, Leonardo. Amém. Muito obrigado, Paulo. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro,
direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. O assunto agora é representatividade de Uberaba no Parlamento Federal. O deputado federal Maurício do Vôlei visitou os estúdios ISTV e garante, será sempre um representante do município lá na Câmara dos Deputados. Confira a entrevista. Olha, Uberaba é uma cidade querida, uma cidade que eu amo. E eu preciso trabalhar por Uberaba. É uma obrigação que eu tenho de estar aqui, de ajudar as nossas crianças, de ajudar na infraestrutura, na saúde da cidade, porque eu sou daqui, sou da região de Iturama, nasci e criei em Iturama, mas aqui é uma cidade que eu amo e em breve estarei morando em Uberaba, trazendo a minha família para cá, porque eu acredito muito. Nós colocamos, né, nesse primeiro ano de mandato, nós colocamos mais de 12 milhões de reais, né, na infraestrutura, na saúde, na educação, e no esporte principalmente, porque a minha maior bandeira e principal bandeira são as crianças. São nas crianças que eu deposito toda a minha fé para a gente criar um novo município, criar um novo estado, um novo país. O senhor está falando, deputado, é muito forte. Uberaba está carente de representação no parlamento. Parlamento estadual, no parlamento federal. Quer dizer, então, pelo que você está dizendo aí, Uberaba passa a ter um representante na Câmara dos Deputados para reivindicar mais recursos, porque eu tenho certeza que a fila vai ser grande, hein? Sem dúvida nenhuma, eu sei da minha responsabilidade, né, que eu tenho. Eu acho que eu fui, certeza que eu fui o deputado que mais trouxe recursos nesse último ano, meu primeiro ano de mandato, mais de 12 milhões de reais. Então, essa é a responsabilidade e a cobrança sempre vem. Um deputado que foi votado em 511 municípios, né, colocar quase 50% da sua emenda parlamentar em uma cidade só, afinal de contas é porque ele acredita na cidade, porque sabe que a cidade precisa dessa estrutura, dessa ajuda para poder caminhar. Apesar de que Uberaba ela caminha por si só, né, mas quanto mais a gente tem ajudas dos parlamentares, melhor fica. Principalmente aqui nós temos o nosso grande projeto, que é os Mãos Solidárias que é do Sensei Amarildo, um grande parceiro nosso, que nos ajuda, que a gente colocou 2 milhões de reais, né, na estrutura desse projeto, um projeto que trabalha principalmente na área social, na área que mais precisa da cidade, que são as áreas de risco, trazendo a família, as crianças para poder praticar um esporte, porque o esporte é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano. Para quem não sabe, o esporte que a educação para mim, é o divisor de águas de todos os sentidos. Não estou falando aqui de criar profissionais, de criar jogadores campeões olímpicos. Pode acontecer? Pode. Mas o principal é criar bom cidadão para poder conviver de uma forma mais tranquila na sociedade, se formar através do esporte. Esse é o nosso grande objetivo. Deputado, o senhor poderia dar um spoiler para nós, uma adiantada, de como é que você pretende trabalhar aqui em Uberaba, fincando o pé aqui em Uberaba? Vai desenvolver algum projeto? O senhor falou do esporte com muita força, com muito vigor, evidente que é a sua praia, né? Como é que você pretende se estabelecer sobre esse aspecto de montar uma estrutura para que a gente, quando precisar do deputado Maurício do Vôlei, possa ter esse endereço fixo escancarado, digamos assim? A população de Uberaba saberá onde eu estarei morando, saberá meu endereço. Tenho um assessor aqui muito competente, o Leonardo, que me ajuda muito toda essa estruturação de gabinete. Eu não tenho escritório em nenhuma cidade, né, de Minas Gerais, porque eu fui votado em 511 municípios, como eu disse antes, mas eu estou presente sempre, estou sempre na região. Na verdade, eu tento estar a maior parte do tempo nas estradas, porque a presença do deputado Maurício Vôlei é importantíssima, até mais
equivale ali à emenda parlamentar, mas a minha presença nas cidades é muito importante. Às vezes eu fico até mais fora de casa, longe da minha mulher, dos meus filhos, né? Tenho a cobrança dela, tenho a cobrança dos meus filhos para estar em casa, mas essa missão que foi dada, né, que eu fui arrancado das quadras e colocado aqui como deputado federal, ela é muito grande. Eu sei dessa responsabilidade. Eu tenho certeza que quando eles crescerem e olharem para o pai deles, de ter deixado o legado do deputado que mais investiu nas crianças, da história do país, eles terão orgulho do pai que tem. E a TV Cidade conversou também com a Amarildo Sensei, que é representante, é um dos coordenadores do projeto Mãos Solidárias. Ele fala sobre a importância do apoio ao Instituto. Verdade, é muita responsabilidade, mas a gente está disposto a fazer o trabalho, né, com bastante energia, com bastante disciplina, para nos honrar nosso deputado que acreditou no nosso trabalho do Instituto Mãos Solidárias, tanto, né, Uberaba como região. Como é que é hoje? Onde está o Instituto, a presença dele aqui na região? Quantos alunos, quantos adolescentes, jovens beneficiados por esse trabalho? Na verdade, nós estamos em 24 polos em Uberaba, né, cerca de mais ou menos 1.300 atletas, alunos, né, que faz o trabalho, e também temos a região, como Araguari, Uberlândia, Iturama e Boa Esperança, que também, né, tem os seus números de alunos. Uberlândia tem aproximadamente 500 alunos, Araguari também em menos de 300 alunos, e também tem Iturama, que está com uma faixa de 200 alunos. Então, a gente está fazendo o trabalho, né, junto, e agradecendo, né, a oportunidade que tem nosso campeão olímpico, que sabe realmente o que é o esporte, né? E hoje, lá representando o esporte, tanto em Uberaba, como Minas, como no Brasil. Uma variedade de atividades esportivas e modalidades, não só o karatê, né? Tanto, né, dentro do karatê, como outras modalidades, como jiu-jitsu, como música, como o vôlei, né? Que o vôlei é o primordial esporte do nosso deputado. Então é isso. Acho que a gente tem que dar foco no esporte e aproveitar as oportunidades que tem, que é as portas abertas com o deputado federal, para que levar no final do túnel o nosso esporte, que vai, né, a gente vai dar oportunidade para as crianças. E com isso, nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.